Atualmente, participa de projetos na área de ensino de física e educação em geral, além de ser autor do livro Física em Contextos, da Editora do Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre matrizes energéticas do Brasil, quais os rumos que estão tomando e qual que é a influência da corrupção nos modelos energéticos nacional. Vocês podem aproveitar, como sempre, o nosso bate-papo para enviar os seus comentários, as suas dúvidas aqui no Facebook. O professor vai responder todas essas perguntas. E não deixe então de curtir a página da editora. Estávamos aqui já falando de muitas histórias, o professor compartilhando muito do seu conhecimento com a gente. Professor Alexander Pogibin, estou encantada com a pronúncia desse nome. Seja muito bem-vindo ao Papo com o Autor, professor. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado. Vamos começar falando sobre o que se entende por matriz energética brasileira. Tá. Matriz energética é uma definição que não se aplica apenas ao Brasil, aplica-se ao mundo inteiro. Todos os países têm a sua própria matriz energética, desde que eles produzam energia e consumam energia, ou até importem mesmo sem produzi-la. Pode-se dizer que é um conjunto de dados quantificados, dados numéricos, sobre as diversas formas que são oferecidas para a população, para todos os meios sociais, todas as atividades de um país, energia que é produzida e que também é consumida, as diversas formas em que essa energia é produzida e que é consumida. A esse conjunto se chama matriz energética. Tá? E como é que está distribuído o fornecimento de energia no Brasil, ou seja, quais são as fontes que a produzem? Eu vou fazer uso do nosso livro aqui, porque os dados são muitos e eu não vou ficar guardando na cabeça, porque a cabeça aqui não é de computador, é de gente. Nós somos enciclopédias ambulantes, né, professor? Eu selecionei esse gráfico, aqui que não é um gráfico, é uma distribuição de como a energia que o Sol produz chega e como que ela é distribuída antes de falar da matriz energética. O Sol produz uma certa quantidade de energia. Como o Sol é uma esfera, ele produz essa energia em todas as direções possíveis. A Terra está a uma certa distância do Sol. Então, a energia solar que chega à Terra é uma fração de toda a energia que o Sol gera. Essa energia chega aqui e ela é absorvida pela água. Nós temos 2/3 do território terrestre ocupado pela água. Energia absorvida pelo solo, os seres vivos, plantas, animais, tanto terrestres quanto aquáticos. O próprio ar, a atmosfera que nos envolve, absorve uma parte dessa energia e outra parte é refletida. Os números constam aqui, mas nem convém citar porque são números que fogem à nossa realidade. Por exemplo, o Sol gera 3,5 10 elevado a 27 joules de energia. Então você imagine, Vanessa, você põe o número 3, depois o número 5 e enche com 26 zeros atrás. Ok, imaginei. Tá. 26 Bom, zeros. 26 zeros. Agora, o que a Terra recebe dessa energia? 1,7 e 10 a 17. Então você põe o número 1, põe o número 7 e enche com 16 zeros. De 26 zeros, você desce para 16 zeros. É um número maluco, inimaginável. Desses 1,7, 10 a 17 é que o mar vai absorver uma parte, a terra vai absorver outra, e uma parte vai ser refletida, o ar, os seres vivos vão absorver, toda a fauna, toda a flora terrestre, toda a fauna e flora marítima. Tá? Bom, essa energia que nos chega não é aproveitada de uma forma geral, de uma forma total. Só uma parte quase que desprezível dessa consegue ser convertida em energia elétrica. Outra parte é energia térmica. Tá? Você pode aproveitar a luz, o calor vindo do sol para aquecer água.
você pode aproveitar o calor vindo do Sol, o calor é uma forma de energia que nos chega aqui, e que pode ser convertida em energia elétrica. Isso é possível. Agora, as outras formas de energia, nós temos aqui, inclusive na página 58 do nosso livro, esse gráfico aqui que nos mostra a oferta da energia, dessa oferta interna da energia. O que o país oferece para nós em forma de energia? A distribuição. A distribuição. Petróleo e derivados são responsáveis por quase 40% da energia que nos é oferecida. Petróleo e derivados. Os derivados da cana-de-açúcar nos fornecem mais perto de 16% dessa energia. O gás natural, utilizado nas suas mais diversas formas, 13,5%. Energia hidráulica oferecida, 11,5%. Vejam que a energia hidráulica oferecida não é a energia hidráulica que vai gerar eletricidade. Aquilo é outra coisa. Tá? Lenha e carvão vegetal dão 8% para a gente usar. Urânio e derivados, 1,3%. Basicamente, aquela energia que é utilizada para gerar energia elétrica em Angra dos Reis, Angra 1 e Angra 2. Tá? Outras fontes renováveis, 4%, e outras fontes não renováveis, 0,6%. Essa a gente é a vê que tem oferta setores interna. que têm excesso e outros que têm falta. Não há falta. Não há falta. A gente pode dizer que hoje nós somos autossuficientes em matéria de energia. Tá? O que nos é oferecido é plenamente consumido. Nós recebemos material para gerar energia, no caso óleo, petróleo, né? Mas nós produzimos também. Acontece que uma parte nós recebemos, outra parte nós exportamos também. Tá? Na página anterior, na página 57, nós temos o consumo de energia por setor. Agora sim é que como que essa energia oferecida é consumida, como que ela é usada aqui. A indústria consome quase 33% da energia que é fornecida. De que maneira? Eletricidade, uma parte na forma de queima de combustível, tá? Basicamente essas duas. Né? Transporte. Transporte leva também 1/3 dessa energia, 32,5%. Para se você chegar aqui, você veio da sua casa, o seu meio de transporte pode ter sido automóvel, pode ter sido ônibus, esse automóvel consumiu energia. Tá? Para eu chegar aqui, também houve consumo de energia. Cada um de nós aqui teve, no meio de transporte, um consumo de energia. Se pegarmos isso tudo e transportarmos para o nosso país, 32,5% da energia produzida é consumida em transporte. Tá? Setor energético. Setor energético. Para produzir energia elétrica, o setor energético consome 10% de toda a energia oferecida. Tá? As residências consomem 9,3%. Tá? Serviços, 4,7%, agropecuária, 4,2%, e uma parte da energia que é oferecida, ela é consumida para fins não energéticos, tá? Os mais diversos. Enfim, está aqui. Existe um número que também foge completamente ao nosso alcance. O que seria uma tonelada de barril de petróleo? Uma tonelada de petróleo. A energia, a oferta da energia, aquele primeiro mapa, no total, a quantificação desses valores é de 305 milhões de toneladas de petróleo. 305 milhões de toneladas de petróleo são oferecidos naquelas formas de energia. É uma unidade que foge completamente ao nosso senso comum. Né? Nem me pergunte como que se faz isso, mas
é um número que serve como base. Assim como a gente tem outras unidades de energia, essa é uma. Tá? Bom, você está aqui no Facebook da Editora do Brasil acompanhando o Papo com o Autor. Hoje estamos recebendo Alexander Pogibin, estamos falando sobre as matrizes energéticas do Brasil, quais são os rumos que elas estão tomando e qual que é a influência da corrupção nos modelos energéticos nacional. Lembrando que você pode mandar suas observações, as suas perguntas para o professor Alexander. Já que estamos com o livro em mãos, o que o senhor pode contar para os professores que estão nos acompanhando um pouco mais da estrutura do livro, um pouco dos recursos pedagógicos, como é que o livro pode facilitar, fazer a aula ficar muito mais interessante para os alunos e para o professor também desenvolver esse trabalho que é tão árduo ao longo de um ano letivo, né, professor? Olha, a gente procura fazer com que a física não seja mais vista como um bicho de 7 cabeças. Física não é decorar e usar fórmulas. Sabe? Acabou essa história de física de ser um meio de decorar e usar fórmulas. A física é uma das ciências da natureza. Agora, você, para atingir a sua finalidade, você tem que fazer com que o livro, primeiro, o livro seja lido. O livro foi feito para ser lido. Então, cuidamos muito da linguagem. Uma linguagem acessível ao público-alvo. Quem é o público-alvo? O adolescente que tem de 14 a 17, 18 anos. Tá? Procuramos, como o próprio título diz, física em contextos. A física é apresentada em forma contextualizada. Tá? Procurando evidenciar a utilidade dela na prática. Tá? Todos os conteúdos são apresentados de uma forma contextualizada, de uma forma tal que possa ser lido, de uma forma relacionada com o nosso dia a dia, tanto na vida doméstica, quanto na vida profissional, quanto nas ruas, tudo aquilo que cerca a nossa sociedade hoje em dia, incluindo aí a tecnologia. Né? Então procuramos fazer com que isto fosse algo palatável. Tá? Felizmente, a resposta tem sido boa. Sabe? Essa é a nossa terceira edição aprovada pelo PNLD e agora, principalmente na Editora do Brasil, nós tivemos todo o apoio para melhorar e bastante esses nossos livros. E felizmente o trabalho foi muito bem conceituado pelos nossos colegas, inclusive pelos nossos avaliadores no Ministério da Educação. Professora Alexandra, temos uma pergunta da professora Verônica. Ela pergunta o seguinte, quer saber se o senhor poderia dar um exemplo de física brasileira abordada na obra, por ser um assunto atual e pouco explorado nos livros. Você poderia repetir a pergunta, por favor? Poderia dar exemplo de física brasileira abordada na obra, por ser um assunto atual e pouco explorado nos livros? Física brasileira, pouco explorada nos livros. A física moderna, chamada física moderna, teoria da relatividade de Einstein, física das partículas, física quântica, hoje está começando a ser um pouquinho mais explorada, inclusive no ensino médio, né? Até pouco tempo atrás, essa física moderna não fazia parte do conteúdo programático do ensino médio. Hoje está começando a fazer parte. Então, a gente tem aqui uma física moderna abordada de uma forma bem completa, inclusive física das partículas, que parece que nossa coleção é a única a dar isso. Agora, isso não é física feita apenas no Brasil. Tá? O que seria física feita no Brasil? A física desenvolvida em pesquisas dentro das universidades. As universidades públicas são as únicas que se dedicam à pesquisa. Daí você pode contar também nos dedos. Tá? Nossa Unicamp, USP, aqui no estado de São Paulo, Unesp, e algumas universidades federais. Tá? E geralmente o que se usa os temas a serem explorados são justamente a física das partículas e a física do estado sólido também. Tá? Talvez eu consiga com isso responder a
pergunta da professora Verônica. Caso não seja exatamente esse o enfoque, professora Verônica, mande mais uma pergunta, manda um comentário que a gente volta a abordar aqui durante a nossa conversa. Professor, vamos falar um pouquinho sobre a produção de energia elétrica, como é que ela está distribuída de acordo com as fontes que a produzem. Sim, para isso eu vou consultar novamente o nosso livro, na página 58, 59, numa dessas duas, existe mais um gráfico em que nós temos a matriz da energia elétrica, é na página 60, este gráfico aqui. Tá? Aqui a gente observa que a maior produção de energia elétrica no Brasil se dá por meio hidráulico, ou seja, as usinas hidroelétricas. 65%, quase 2/3 da energia elétrica produzida no Brasil vem na forma de energia hidráulica. Ou seja, queda d'água, essa água para cair ela tem que ser represada, ela cai, movimenta turbinas, o movimento das turbinas promove um atrito entre dois corpos de materiais diferentes, dois corpos de materiais diferentes conseguem um tirar elétrons do outro e aí você tem energia elétrica produzida. Essa energia vai através de linhas de transmissão para os pontos de consumo. Gás natural. Bom, você tirando a energia hidráulica e a eólica, produzida pelos ventos, através de moinhos, o restante é produzido nas usinas termoelétricas. As termoelétricas são aquelas que vapor sob alta pressão, vapor d'água sob alta pressão, é que vai fazer com que as turbinas girem. Tá? Você, Vanessa, imagine uma panela de pressão. Você bota a água lá dentro e põe para aquecer. Tenho sempre um pouco de medo de panela de pressão, professor, mas vamos adiante no seu exemplo. Então você vai ficar com mais medo ainda da usina termoelétrica. Mas não se incomode tanto assim, não. Não é o fim do mundo. Então, dentro de uma panela de pressão, você põe água para aquecer, daí a pouco começa a sair o vapor por aquela válvulazinha. Esse vapor na panela de pressão vai se esvoaçar na cozinha. Agora, você pega esse vapor, não deixa sair pela cozinha, canalize, tá? Através de um canalzinho, você faz com que ele, sob alta pressão, vá para cima dessa turbina e vai fazer a turbina girar. No lugar de água caindo fazer a turbina girar, quem vai fazer a turbina girar é o vapor sob alta pressão. Tá? Esse vapor, depois ele tem que voltar para aquela panela de pressão. Aquela panela de pressão, numa escala macroscópica, é uma grande caldeira. Sim. Tá? Como é que você vai aquecer essa caldeira? Você tem que aquecer essa água. Como? Aí você usa ou gás natural, ou petróleo, derivados de petróleo, principalmente óleo diesel, ou carvão. Ou ainda nuclear. Você vai conseguir produzir uma reação nuclear dentro dessa caldeira, você vai conseguir fazer a água aquecer, chegar no ponto de ebulição e esse vapor sob alta pressão movimentar a turbina. A questão toda é depois na parte técnica, como fazer para esfriar esse vapor, enfim. O que nós estamos tratando nesse momento é da matriz, né? Então, das formas térmicas, nós temos energia nuclear, 2,5%. Resume-se a Angra 1 e Angra 2. Angra 3, esquece. Está parada faz 2 anos. Carvão, mineral e derivados, também muito pouco, 3,2%. Cabe aqui destacar que o local do Brasil onde mais se produz carvão é no estado de Santa Catarina, lá no sul do estado, na cidade de Criciúma, onde há muitas minas de carvão. Então, nada mais justo do que uma usina termoelétrica movida a carvão ali. Tá? Derivados do petróleo, quase 7%. Biomassa, 7,3%. E gás natural, 13%. Então, se a gente juntar todas as formas não renováveis, nuclear, carvão mineral, derivados de petróleo, biomassa e gás natural,
nós vamos obter cerca de 33% da energia gerada no país. As usinas termoelétricas, 33%. 2% de energia eólica, gerada pelos ventos, basicamente no litoral potiguar e no litoral gaúcho. Nós temos 2 parques eólicos que produzem energia em quantidade significativa, aproveitando lá no Rio Grande do Norte e Paraíba os ventos alísios, que são constantes, diuturnos e fortes. E no sul do país, aproveitando o tal do vento minuano, o vento sul minuano, que é muito forte, intenso e constante também. Boa parte do estado do Rio Grande do Sul tem a sua energia elétrica fornecida por forma eólica. Tá? Mas isso no contexto do país representa 2%. Como é que o senhor avalia, então, essa produção atual de energia elétrica, se ela atende às necessidades do país, para o futuro? O que a gente pode debater sobre essa questão? Bom, vai ter energia suficiente para uma demanda maior? Quando precisar, vai faltar. Tá? Praticamente a forma hidráulica está se esgotando. Não há mais onde... Ainda há poucos lugares onde você consegue represar rios, provocar um desnível para a água cair e então movimentar turbinas. Embora não gere poluição ambiental, depois de instalado, durante a instalação, o alagamento provoca estragos respeitáveis na natureza. Tá? As térmicas sempre é possível ampliar. Não depende de grande espaço, tá? Qualquer que seja ela. Hoje a gente tem energia suficiente para consumo, mas isso é porque também nós estamos passando por uma fase de estagnação. Há quanto tempo o país está parado? Travado. Né? Travadinho. Tá? Não vou entrar no mérito dessa questão, mas a gente vai precisar num futuro, talvez um pouco remoto, mas digamos, para daqui a uns 10, 15 anos, a gente vai precisar ter mais energia sim. Depende de como o país resolver esse impasse em que está hoje e com que velocidade a gente volte a crescer. Será que Bom, sempre quando a gente até fala sobre questões climáticas, já há uma preocupação sempre já ligada principalmente à questão de energia elétrica. Sim. Se tem racionamento, Sim. se não tem, se vai aumentar a energia, se não vai. A primeira coisa que se fala muito hoje, quando a gente está num período de estiagem, é de que isso vai se refletir no preço da energia elétrica. Sim. Aliás, a energia elétrica mais barata é exatamente produzida na forma hidráulica. A mais cara é justamente a nuclear. No entanto, em termos de eficiência, a termonuclear é a mais eficiente, porque ela consegue, com menos consumo, gerar mais energia, sabe? Gerar mais potência. Isso é uma característica das reações químicas, das reações nucleares. Tá? Não polui tanto o meio ambiente, mas é muito arriscado. Ela gera água radiativa. Tá? Enquanto que as outras formas de energia térmica são bem poluentes. Começando pelo carvão, mais poluente, terminando pelo gás, que é o menos poluente. Mas são poluentes. Geram subprodutos nada desejáveis. Professor, aqui no Brasil, o que o senhor avalia que está mais defasado, que precisaria ter um avanço significativo nesse aspecto de produção de energia? Eu não seria a pessoa mais indicada para dizer isso, mas o meu feeling diz que, primeiro, a nuclear é muito eficiente. As nossas usinas nucleares estão no sudeste do país. E é o sudeste do país quem mais consome energia elétrica. A usina de Angra 3 faz 2 anos que está parada. Não se investe um centavo lá, simplesmente parou. O que nós vamos fazer? Ela, retomada, nos daria condições para, suprir mais um pouco o sudeste, a região sudeste de energia elétrica.
térmicas, nada desejáveis. As térmicas derivadas de petróleo, gás natural e carvão. Tá? Mas são as mais fáceis de serem instaladas. No entanto, são as mais poluidoras e geram energia cara. Tão cara que agora nós estamos novamente com a nossa querida bandeira vermelha, que está encarecendo a energia, porque a água já não é suficiente. Já não, por enquanto, sim, nós não vamos ter mais aquela crise de 2, 3 anos atrás, e nem aquela de 2001, 2002. Né? Pelo menos São Pedro está se mostrando bonzinho nesse aspecto, mas a gente depende dele. Na medida em que começamos a ficar, vamos dizer, com a pulga atrás da orelha, será que lá na frente vai faltar água? Como será o próximo verão? Será bastante chuvoso? Então já começamos a acionar as termoelétricas que ficaram paradas, e essa energia é mais cara. Professor, temos mais uma pergunta aqui. O Brasil tem a matriz energética mais renovável do mundo. Qual que é a responsabilidade dos livros didáticos nesse trabalho? E como é que a Física em Contexto, o livro, aborda esse tema? Sim, abordamos isso com uma certa frieza. O país tem essa energia renovável em profusão, tem que ser mais explorado. E os livros, nossos livros, trazem isso aqui. Tanto que eu aqui, para conversar com você, conseguir dar respostas satisfatórias para os nossos assistentes, nossos professores que nos assistem, eu estou aqui consultando o nosso livro, que tem um capítulo destinado para isso. Tá? É imprescindível que nossos estudantes saibam o que é que acontece no país em termos de energia, como ela é produzida e como ela é utilizada. E nesse aspecto nós estamos aqui para isso. Tá? Nós temos aqui, além do gráfico da matriz energética elétrica no Brasil, né? Nós temos aqui figuras e uma breve descrição de como são as usinas hidrelétricas, as termoelétricas e as termonucleares. Tá? Professor, eu falei sobre as demandas ou como que o senhor avalia as necessidades de investimentos para o Brasil, de ampliação, de produção de maior energia. Quais são os critérios que o senhor pode contar para a gente na definição de como que vai se dar essa produção de energia elétrica no futuro? Quais são as fontes que precisam gerar essa energia? Como é que isso tudo é definido? Vanessa, isso teria que ser definido por pessoas altamente capazes. Eu citaria 2 nomes aqui. Um é o professor José Goldenberg. Tive o prazer de ter sido seu aluno. Uma elegância na sala de aula. No Instituto de Física, as aulas de física dele eram concorridíssimas. É uma autoridade no assunto de energia. Tá? E outro é o professor Célio Bergman, que escreveu um livro de muita importância e que, no entanto, nem ele nem o professor José Goldenberg foram ouvidos quando decidiu-se a fazer nesse país, no norte do país, lá no Rio Xingu, a usina de Belo Monte. Tá? A usina de Belo Monte, a não ser que haja uma reviravolta, vai ser um elefante branco. Já está sendo. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista do professor José Goldenberg no Roda Viva da TV Cultura, de 2012 ou 2013, coisa de uns 4, 5 anos atrás. E um dos jornalistas perguntou alguma coisa sobre a usina de Belo Monte, e ele foi categórico. Belo Monte não podia ter saído do papel. Tá? Célio Bergman escreveu um livro criticando essa usina de Belo Monte. Por quê? Ela atendeu e continua atendendo, agora nem tanto assim, a interesses de grandes empreiteiras, que precisavam faturar. Tá? Faturar, essa é a palavra certa e não há outro termo para usar. Precisavam faturar, precisavam ter trabalho. Inundaram áreas enormes no estado do Pará,
populações foram desalojadas, foram levadas para outros lugares em condições adversas. O município de Altamira sofreu com isso, ou teria que ter tido uma contrapartida no sentido de ajeitar, fazer a rede de esgoto daquela cidade, e a empresa geradora, a empresa responsável pela usina de Belo Monte até hoje não fez isso. Hoje ela gera com 10 turbinas, devem ser 20, metade, ela não consegue gerar metade da energia, porque houve uma superestima da capacidade de geração de energia. Esperava-se uma queda d'água, a queda d'água é menor. Esperava-se um fluxo de água, uma vazão, e a vazão é menor. Conclusão, a potência gerada é menor. Por outro lado, para quem vai essa energia? O norte do país não tem um parque industrial do jeito que tem o sudeste, do jeito que tem o próprio sul do país. Ou o próprio nordeste, hoje você tem um parque industrial forte até no recôncavo baiano. Agora, lá no norte do país, precisava implementar esse parque industrial. Então, a energia não tem para quem vender. Botaram uma linha de transmissão para o Nordeste. Quem ia fazer implementar essa linha de transmissão era uma empresa espanhola que quebrou. Não sei se já estava quebrada ou não. Contrataram uma empresa chinesa. Não se sabe a que custo, não se sabe a que valores. Agora, quem vai pagar por isso, sabe-se, né? Você é capaz de imaginar quem que vai pagar por isso, tá? Ou quem já está pagando por isso. Enfim, a coisa tem que ser feita de uma forma qualificada, tem que ter gente capaz para fazer essas coisas, e não políticos, sabe? E nesse aspecto, é preciso dizer ainda que aqui na nossa Baixada Santista estão querendo implementar uma usina termoelétrica na cidade de Peruíbe. A usina numa área urbana, dentro da cidade, próximo de um dos bairros mais populosos de Peruíbe. Como é que isso é possível? E estão querendo estão batalhando para obter licenças ambientais a toque de caixa. Um terminal que eles chamam de offshore, na realidade é um porto, que eles querem fazer 10 quilômetros longe da costa. Isso, o zoneamento econômico ecológico, é uma lei, proíbe em toda a Baixada Santista. Querem trazer esse gás, não é do pré-sal. Navios deverão trazer esse gás da África e da Ásia. Faz sentido? E como esse gás vai ser descarregado? É uma operação extremamente perigosa. E esse gás será levado, ainda na forma líquida, 10 quilômetros dentro do mar e mais 4 quilômetros por baixo da terra até chegar na usina. E a água para resfriar esse vapor que vai gerar, vapor tóxico, diga-se de passagem, como é que vai chegar essa água? Vai ser bombeada do mar. Ora, a água do mar está acima do nível da terra, ela vai ser bombeada. Onde vão ser colocadas as bombas? Na praia. Tá? Isso num lugar que é protegido, porque é uma área de proteção ambiental. Tá? Nós temos a reserva da Jureia, temos a Serra do Mar, temos uma porção de coisas, territórios indígenas que não podem ser invadidos, e eles querem levar esse gás e essa eletricidade, não é para Peruíbe, não, para Cubatão. Quer dizer, é algo completamente sem sentido. É uma loucura fazer isso aqui. E há uma tal de gas trading, uma empresa que não sei como é que surgiu, não sei se houve concorrência, se houve licitação. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então, como é que você vai confiar na produção de energia elétrica? Vai entregar isso para quem? Para políticos? Enquanto que autoridades estão sendo simplesmente esquecidas? O que nós vamos fazer? Bom, o papo com o autor está chegando ao fim. Professora Alexander Poggibi, muito obrigada. Alguma consideração final antes de nos despedirmos? Olha, eu me inflamei com essa conversa toda, sabe? Mas estava na garganta aqui, precisando soltar. Olha, gente,
eu vim aqui também para divulgar nosso trabalho, sabe? Um trabalho bem feitinho, sério, uma linguagem própria, apropriada para jovens e adolescentes, muito bem distribuída, atendendo aos 4 eixos formativos, no sentido de conteúdo, no sentido de contextualização, no sentido da linguagem, no sentido prático, levando isso aqui para o cotidiano, abordando as coisas que podem ser úteis dentro da física, que podem ser úteis para o aprendizado da física. Tudo isso aqui foi privilegiado em nosso trabalho. Tá bom? Professores, analisem, vocês vão gostar. Professor Alexander Pogbin, muito obrigada. Até uma obrigado. próxima. Até a próxima. Bom, a gente está chegando ao final da nossa transmissão. Caso você queira rever algum momento da nossa conversa, só ir lá na página da Editora do Brasil que o vídeo vai ficar disponível. Curta a página, fique ligado nas novidades que a editora está sempre preparando para vocês. Amanhã, a partir das 17 horas, teremos uma discussão sobre mapas, tamanhos e proporções. Os nossos mapas, eles estão todos errados? Será? Vamos entender mais sobre esse assunto com o autor Douglas Santos. Tudo isso a partir das 17 horas amanhã. Eu espero você. Muito obrigada pela sua companhia. Até lá.